Leva. Putz. Boa tarde. Sente-se na poltrona, no sofá ou no divã. Afinal, vamos começar apenas mais uma sessão. Dessa vez com uma letra de uma música. Dizem que estou louco por pensar assim. Se sou muito louco por eu ser feliz. Mas louco é quem me diz e não é feliz. Se eles são bonitos, eu sou Alain de Leon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso ser, que Deus sou eu. E com essa música vamos começar a sessão de hoje. E dessa vez com dois outros grandes amigos meus, que espero que se apresentem. Valéria. E aí, galera? Meu nome é Valéria, acho que alguns já me conhecem, alguns poucos, né, Tito? Sou estudante de psicologia, 4º semestre, e adoro a área. Guilherme. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, tenho 24 anos e sou estudante de psicologia. Não sou tão conhecido assim, mas depois desse vídeo, é claro que todos vão me conhecer. E hoje vamos falar sobre senso comum e a psicologia para encerrar essa semana de psicologia. Antigamente existia um tabu muito forte que somente gente louca poderia ir atrás de psicólogo, psiquiatra. Mas hoje, graças a Deus, pouco a pouco vai se mudando essa visão, essa ótica. A gente começa a entender, então, que todo mundo, todas as pessoas precisam passar na terapia. Mas o que será que gerou essa mudança na mentalidade das pessoas? O que quebrou esse tabu? É isso que a gente vai discutir hoje. Vocês têm alguma teoria, alguma tese sobre o que motivou essa busca, essa mudança? Bom, posso falar? Pode. Eu vejo que, assim, o mundo, a nossa sociedade, ela está cada vez mais acelerada, mais exigente. Cada vez as pessoas estão buscando ter mais. E nem sempre esse ter mais é possível para todo mundo. Nem sempre é possível as pessoas conseguirem o que acham que é melhor para elas. E essa coisa de você não saber lidar com a frustração faz, independente de ser financeira, pessoal, emocional, faz com que todos precisem de uma terapia. Na minha opinião, isso é uma das coisas que fez aumentar a busca. Sim. E você, Guilherme, o que você acha? Como a Val disse, né, as pessoas, às vezes, elas pensam, né, em buscar tais coisas sem ter certeza. E o fato delas agirem assim, de ficar na incerteza, eu acho que é exatamente o que faz elas procurarem. Eu acho que aumenta mais, sabe? Minha visão já é um pouco diferente. Não sei se vocês vão concordar. Eu acho que o ser humano sempre se achou perfeito. Mas graças a Deus, a gente está mudando essa ótica pessoal. Estamos percebendo cada vez mais que não somos perfeitos. A gente viu várias teorias, várias tragédias por causa dessa perfeição. Um exemplo é o nazismo. Eles se achavam perfeitos. E hoje, graças a Deus, estamos chegando à conclusão que não somos perfeitos. Por isso que eu comecei com essa pequena melodia, essa pequena música recitada. Louco, do senso comum, é tudo aquilo que não é normal. Mas hoje, existe alguém que pode dizer com toda certeza, eu sou normal? Não. Não, hoje não existe ninguém normal. Mas tem uma coisa também que me preocupa às vezes, que é o modismo. Sim. Eu acho que às vezes a minha preocupação, desculpem o som ambiente, é que a terapia entre no modismo e as pessoas não deem a real importância que a terapia tem para si, para a própria pessoa. Hoje eu não estou bem, vou fazer terapia. Hoje me senti mal, estou angustiada, vou para terapia. E não é só isso, é algo muito além disso. Sim. E eu, quando comecei a entender sobre
psicologia, ou pelo menos me interessar pela área, eu ouvi várias vezes que era porque você está louca, então você está indo procurar psicólogo, você está louca. Então tem aquela coisa do senso comum de que psicólogos, psiquiatras são médicos de louco. E não se dá a real importância que tem para o indivíduo se autoconhecer, chegar no seu equilíbrio, que nem sempre é fácil também, né? Eu não sei se alguém chega no equilíbrio 100% na vida, mas pelo menos você consegue conviver com isso. Eu posso estar enganado, mas eu acho que terapia toda. Vai existir momentos, alguns hiatos, que você consegue viver sem. Vai cedo ou tarde, você sempre vai estar fazendo aquela manutenção. Nem carro. Você sempre vai estar indo em algum lugar para manutenção. Isso tocou num ponto interessante. Só vou procurar terapia quando estou triste. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes você procura terapia por algo que você acha que vai por uma coisa e acaba descobrindo que é outra coisa bem pior ou bem melhor. Você nunca vai para terapia e trata a questão que você está indo procurar inicialmente. Você acaba vendo o seu motivo verdadeiro de estar lá, né? Não vê que é uma tristeza. Sim. Você acaba descobrindo através do diálogo, né, com o terapeuta. E vendo que não é tanto e que não é exatamente aquele motivo, né? Mas talvez a mesma situação que te fez ir lá. Ou talvez nunca foi, né? Sim. Entender os motivos é realmente complicado. Mas isso que vai estimular a nossa terapia do dia a dia. E aquilo que a Val falou, existe o tabu da loucura. Mas isso vai cair com o tempo, assim espero. Conforme cada um vai admitindo sua loucura. Mas ainda tem bastante resistência nisso. Tem muitos ditos normais. Eu, quando comecei a fazer psicologia, na minha primeira aula de antropologia, que a professora Raquel perguntou quem é normal, eu era normal. Eu me levantei e disse, eu sou normal. E aí, conforme vai seguindo, você vai ouvindo e vai lendo e vai pesquisando, você também não é normal. Aliás, eu sou muito pouco normal, quase nada normal. Tem outra frase do August Curry, do livro O Vendedor de Sonhos. Nesse mundo existem dois tipos de loucos. Os que admitem a sua loucura e os que não admitem a sua loucura. Eu admito a minha loucura, e vocês? Essa é a frase. Eu admito as minhas. Tá, vou ter que confessar que eu sou louca também, né? Mas sou louca num grau baixo. Admitir a loucura é parte fundamental. E outra frase de August Curry, admitir suas fraquezas, as bem-aventurados dos que admitem suas fraquezas, pois eles dão risadas delas mesmo. Quando a gente admite aquilo que nós somos fracos, a gente consegue fazer piada, consegue modificar a nossa vida. É aquilo que o nosso professor Léo sempre brinca. Se o trauma for uma cadeira, a cadeira nunca vai sumir, mas você vai aprender a conviver com aquela cadeira. Se a sua loucura é algo, uma cadeira, você vai aprender a conviver com ela. Ela não vai mais te incomodar. Obviamente que a gente vai trabalhando para a cadeira ser mais... Não vamos deixar uma cadeira suja, uma cadeira toda manchada, para a visita sentar. Vamos dar uma manutenção nela. Temos algo mais para falar? Você acaba se adaptando à cadeira e você começa a ver ela com outros olhos, né? Aceitando-a e nem se incomodando com o que acham, com o que pensam. E não fica se prejudicando mentalmente, né, cara? Sim. Eu acredito que a gente passa a se cobrar menos e aprende a conviver com aquilo que a gente incomodava tanto. Você passa a não dar tanta... Não é que não dê importância, mas tem outras coisas mais importantes que suplantam aquela sua fraqueza, vamos dizer assim. E você aprende a conviver com ela e não empurrar ela para cima dos outros também. Porque muitas vezes a gente fala dos outros e
esquece que nós também não somos 100%, né? Então, a gente acaba levando para o outro aquilo que é nosso. Então, eu acho que a gente aprende a conviver, aprende a enxergar essas coisas. Há aquela visão, né, de que, poxa, olha o erro do outro, olha o comportamento, olha como a pessoa age, mas a pessoa acaba esquecendo de olhar para si mesmo e talvez até esteja exagerando e estando pior do que o seu próximo, né? Por só ter olhos para ele e ver os seus erros, em vez de ver os seus próprios e ver que todos têm, cada erro é diferente do outro. Mesmo se for o mesmo erro, a prática pode ser diferente. Sim. E agora vocês tocaram em outro ponto ideal. Quem é o melhor terapeuta? Às vezes não existe o melhor terapeuta. Tem que ter aquela química que rola no relacionamento, também tem que ter a química com o seu terapeuta. Mas veja, sério. tem um problema sério nisso aí. Eu fiz terapia já há muitos anos, faço terapia há muitos anos, parei agora na época de pandemia, porque não consegui me adaptar à terapia online. Não me sinto bem falando com a tela do computador. E a minha primeira terapeuta, ela é humanista e assim, uma pessoa excelente. Então, por muito tempo, a terapia com ela foi muito boa. Mas, e naquela época eu não conhecia a teoria da psicologia, eu fazia a terapia, eu era a paciente. E depois de uns 3 anos, ela começou a se tornar a minha amiga. Então, Aí não pode. não pode, porque ela passava a dizer exatamente o que eu queria ouvir. Então, aí complicou. Então, tem que rolar uma química até certo ponto. Então, quando a gente identificou essa amizade, nós ficamos amigas. Mas não dá mais para ela ser minha terapeuta. É porque aí já foi outra coisa, né? Além de ser uma profissional, ela acabou tendo um vínculo de amizade com você. Então, praticamente, por gostar de você, por se afeiçoar a você, ela começou a falar o que você queria ouvir. E talvez isso não era o bastante. E não dá para separar, tem que separar a amizade da profissão. Uma coisa é a pessoa ser amiga da outra, outra coisa é agir como um profissional naquela hora. Ela vai ter que separar as coisas. Senão, o trabalho não vai ser bem sucedido de forma nenhuma. Na verdade, ele nunca é dependendo. Mas nesse caso aí que as chances são zero, né? Dependendo do que está acontecendo. Exatamente. Assim, quando eu comecei a me interessar pela área, eu não. Bom, vamos lá, eu gosto muito de matemática. Meu sonho era fazer física nuclear, então nada a ver com humanas. É muito exato. E eu via as pessoas. Eu trabalhei num condomínio, num prédio de 15 andares, onde só tinham psiquiatras e psicólogos e psicanalistas e terapeutas de todos os tipos. E foi aí que começou a me vir esse interesse, porque até então o meu senso também era comum. Psiquiatra é coisa de louco. E aí, na Vila Madalena, um lugar chique, e você via as pessoas entrando de lá de cabeça baixa e parecia saírem mais leves. Aí eu falei assim, bom, então isso não é coisa de louco. É coisa de gente que está só um pouquinho desequilibrada. Foi aí que começou o meu interesse. Então eu também fazia parte do senso comum. Me lembrei de uma cena dos Simpsons, agora que você tocou nesse assunto. Nesse episódio, o Homer descobriu toda quarta-feira, se não me engano. Ele chega, vai pegar ela no flagra, só que aí ele se dá conta que toda quarta, quando ele chega no trabalho, ela tá super sorridente, com bolo, abraçando ele. Mas na terça-feira, um dia antes, ela tá toda acabada, destruída. Aí então ele se dá conta do valor da terapia pra ela. Então ele se esconde e não deixa que ela descubra que ele sabe. É que eu posso continuar fazendo. E com essa cena, vou estar encerrando.
deixem sua curtida, compartilhem esse vídeo e curtam o canal. Boa tarde a todos.